A paz do Senhor, graças a Deus, né? Mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma grande alegria estarmos aqui na Escola da Fé Católica do YouTube. Se ainda você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. É só clicar aí no inscrever-se, naquele ícone do sino do lado, e aí toda semana que chegar uma aula, você vai receber uma notificação te avisando que a aula chegou. Amém? Muito obrigado por estar conosco, por rezar por nós. Nós somos muito simples, nós estamos aqui por amor e contamos com a sua oração. Muito obrigado. Bom, no nosso último encontro, nós estávamos finalizando o estudo sobre as alianças com Deus. Nós vimos como Deus chama Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi, e em Davi todas as profecias prometidas a Davi se cumprem em Jesus. Não é? E para arrematar nossa aula da semana passada, eu queria ler com vocês o que finalizou a nova e eterna aliança, não é? Por causa do tempo nós precisamos interromper, então nós vamos só finalizar a conclusão da nossa última aula. Então diz assim, Mateus 26, no versículo 26. Então, vocês imaginem aqui, Jesus já estava aqui e ele iria firmar conosco a nova e eterna aliança. Então, vocês se lembram do cerimonial da aliança? Quando nós estudamos todo aquele cerimonial, os animais divididos, a mesa da refeição, a aliança de sangue, a troca de roupas, a troca da armadura, da espada, do escudo. Olha, as promessas feitas, né, entre o homem e Deus. Né? Como nós vimos como Deus firma aliança com Abraão, Isaac, Jacó e toda a descendência. Então aqui também Jesus, naquela noite, que era a noite de Quinta-feira Santa, onde a Eucaristia iria ser instituída, o sacerdócio iria ser instituído. Então olha o que acontece. Mateus 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão, e tendo-o abençoado, partiu e distribuiu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Olha como João Batista, né? Nós vamos ver hoje nesta aula, anunciou, ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que Deus partiu por nós, e Jesus partiu aquele pão e disse, este é o meu corpo, eu sou o Cordeiro partido, o Cordeiro da aliança. Depois tomou um cálice e dando graças deu-lo, dizendo, bebei dele todos, pois este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Lembra da aliança de sangue? A minha vida intimamente ligada à tua e a tua intimamente ligada à minha? Lembra que o Felipe veio aqui conosco e nós fizemos toda a encenação para você? Então, aliança de sangue com Deus, e Jesus disse, é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, aquela aliança velha, né, que só você se ligava com Deus, você se ligava. Não, mas agora, essa aliança também é para perdoar pecados. E eu vos digo, desde agora não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco beberei o vinho novo no reino, o vinho novo no reino do meu Pai. Amém. E ali Jesus firma a nova e eterna aliança. Então é maravilhoso, não é? Então, se você perdeu esses estudos, vá nas nossas aulas anteriores para que você compreenda esse fechamento da aliança com Deus. Amém? Bom, então hoje nós vamos estudar a encarnação do Verbo, né? Como tudo isso na Cristologia, como que Jesus foi levando tudo à perfeição, como tudo foi acontecendo, não é? Porque nós temos que entender o valor da nossa religião. Nós somos católicos, você é católico, você é cristão, né? Já vá pegando o seu catecismo da igreja, eu estou com o meu aqui, já vou falar para vocês os capítulos que nós vamos ler, mas eu quero que você entenda que você é católico, que nós somos cristãos. Não pense em mais nada agora, pense em você, na sua religião, na sua espiritualidade, em que mundo espiritual nós estamos inseridos. Eu sempre falo isso, não é?
Eu que passei por várias espiritualidades até chegar na Igreja Católica, até ver a coerência de tudo, não é? Então, eu estou falando com os meus irmãos católicos. O que nos diferencia das outras religiões? Nós que somos católicos, né? O que nos diferencia de todas as outras religiões, né, a religião cristã, é que nós acreditamos na salvação eterna de cada pessoa, conquistada. Como é que a pessoa e você conquistamos a salvação eterna, pessoal, uma salvação pessoal de cada pessoa? Foi conquistada pela encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a diferença. Nós acreditamos no Deus que se encarnou e veio com a missão de salvar a raça humana. Ele se encarna, ele sofre a sua paixão, ele morre, ele ressuscita. Tudo isso nos trouxe perdão de pecados, salvação eterna. Não temos, a nossa religião, nós não temos karmas para pagar de vidas passadas, nós não temos sacrifício, nós não temos, se você aparecesse com um caminhão de ouro, de prata, de diamantes e falasse, isso é para minha salvação, não, nada adiantaria, porque o que nos salvou foi o sangue redentor de Jesus. Como esse sangue é tão redentor? Né? Nós já estudamos sobre a Santíssima Virgem Maria, quem é a Virgem Maria na igreja? Então vá lá e estude Mariologia conosco para que você entenda quem é esse templo sagrado chamado Maria, né? A Virgem Maria. Então, vamos estudar a encarnação do Verbo agora. Estudaremos também a paixão, morte e ressurreição de Jesus e a sua vinda gloriosa. Mas agora é hora de, já entendemos as alianças, então entenderemos agora a encarnação do Verbo. O Verbo divino é Deus, a encarnação de Deus. Amém? Então dê muito valor na sua religião, meu irmão, minha irmã. Nós não somos católicos apenas, nós somos cristãos católicos, numa igreja fundada por Jesus, não é? Qualquer dúvida sobre esse assunto, vá lá nos nossos primeiros estudos no ciclo Igreja. Como a igreja começou, como a igreja foi fundada, vá lá, está tudo lá. Não é? Por isso que é bom estudar e conhecer as coisas de Deus, conhecer os mistérios, né? Esse pouco que Deus se revela, se você não abraçar, aí você perdeu tudo, não é? São mistérios, está acima da nossa inteligência, mas para que nós compreendamos, muito nos é revelado. Muito o Espírito Santo clareia a nossa mente, o nosso coração, para que entendamos. Bom, então, eu quero que você abra no parágrafo 422, tá? Como eu já te falei, pegue o seu catecismo, parágrafo 422. Então diz assim: se você pegar bem o subtítulo, né? O título, olha, o capítulo 2, creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus, né? Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Então, o magistério e o catecismo é o sagrado magistério nos ensinando. Diz assim, a boa nova. Qual é a boa nova? A mensagem mais atual. Deus enviou seu Filho. Deus enviou seu Filho, não como um avatar, não como um mestre cósmico, não como uma energia positiva, nada disso. Enviou o seu Filho. Deus enviou, ele veio do reino das luzes para cá. E como ele foi enviado, de que maneira isso aconteceu? Porque ele não veio como um usurpador, ele não veio como demônio, ele não pulou cerca, não. Ele veio legitimamente fazer parte deste planeta, veio através da Virgem Maria. Ele entrou pela porta aqui legalmente. Como eu e você entramos nesse planeta como? Nascendo de uma mulher. Jesus também. O Pai envia seu Filho e ele entra legalmente aqui, nascido de uma mulher. Então é isso que nós vamos ver agora. Olha só. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei. Que lei? A lei do Velho Testamento.
a fim de que recebêssemos a adoção filial. Vamos pôr um ponto aqui nesse parágrafo e nós vamos voltar nele. Mas vamos pegar o parágrafo 484 agora, rapidamente, só para que você veja outras passagens, né? Então, se você pegar o parágrafo 484, diz assim: concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Isso é um outro dogma, né, de fé. Nascido da Virgem Maria. De uma mulher virgem. Então diz assim: a anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos. E essa palavra plenitude dos tempos está em Gálatas 4, versículo 4. Então diz: a anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos, isto é, o cumprimento das promessas e das preparações. Maria é convidada a conceber aquele que habitará corporalmente a plenitude da divindade. Jesus é a plenitude da divindade, não é? Então, por que quando o anjo vem do céu, anuncia a Virgem Maria, Maria, tu ficarás grávida sem ter relação com homem algum? Isso inaugura a plenitude dos tempos. Também, como eu já falei em outros vídeos, a história preparou a vinda do Messias para cá. Havia já muito progresso, muita coisa, né? Deus preparou o mundo para a vinda de Jesus. Né? Se você olhar para a história, então nós encontramos o que? Alexandre o Grande, não é? Então, o que Alexandre fez? Ele dominou o mundo, né? Alexandre o Grande domina o mundo. Ele institui a língua grega. Todos falavam grego naquela época, né? Depois dele constituir o grande império, veio o Império Romano, não é? O Império Romano, o que ele fez? O maior império dessa terra, o maior poderio, ele constrói caminhos para todo o mundo, ele constrói estradas, né? Ele constrói estradas marítimas, ele faz um monte de coisa. Aí o Império Romano, ele pacificou o império também, né? Isso que é interessante, né? Não havia guerras, não é? Então, estava tudo preparado, porque depois de Jesus viria São Paulo, viria a igreja, queria sair pelos caminhos, né? Quer dizer, um mundo preparado. Voltemos lá no parágrafo 422. Então, tudo estava preparado, a plenitude do tempo já tinha chego, já tinha sido inaugurado. A lei já estava em pleno andamento, até as pessoas de Israel exageravam, né, em tantos preceitos, em tantas coisas, mas Jesus disse: eu não vim para tirar um jota, um ponto ou uma vírgula da lei, eu vim para levar tudo à perfeição. Por isso que então o catecismo vem agora, né, e vem nos falar isso. Vou ler de novo: quando porém chegou a plenitude do tempo. Então agora você entende melhor, né? O mundo estava preparado. Deus envia seu filho, nascido de uma mulher, então ele nasce de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Cristo significa ungido, né? Este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus visitou o seu povo, cumpriu as promessas feitas a Abraão e a sua descendência. Lembra do estudo das alianças, né, dos patriarcas de Davi? Então, cumpre as promessas feitas a Abraão e a sua descendência. Fê-lo para além de toda expectativa. Envia seu Filho bem-amado. Deus envia Jesus. Não é? Isso é maravilhoso, né, gente? É maravilhoso. Parágrafo 423, olha o que diz aí. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Israel. Olha, nós estamos agora vendo a história, a historicidade. Veja bem, ele é Jesus de Nazaré, ele é judeu e ele nasceu de uma filha de Israel. Ele nasce de Maria, Maria é filha de Israel. E para você ser um judeu, o ventre tem que ser judio.
O pai pode até ser estrangeiro, mas o ventre, a mulher tem que ser judia. Então Jesus nasce legalmente de uma filha e nasce em Belém. Lembra que nós vimos, Davi era de Belém, Jesus nasce em Belém. Belém significa casa do pão, que é maravilhoso isso, o pão do céu nasce em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto. Isso está na história, gente. Jesus nasce nessa fase da história. Carpinteiro de profissão. Cada um tem uma profissão. Jesus era carpinteiro. Morto e crucificado em Jerusalém. Sob o procurador Pôncio Pilatos. Está tudo ali registrado na história, né? Durante o reinado do imperador Tibério. Então, quem que era o imperador de Roma? Tibério. Então, esse Jesus ele é o Filho eterno de Deus, mas feito homem. Que ele veio de Deus e desceu do céu, veio na carne. Pois o Verbo se fez carne, o Verbo, Deus se fez carne, se fez homem, carne e osso, como eu e você, e habitou entre nós, morou aqui. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Pois de sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. Isso está em João capítulo 1, do 14 ao 16, nós vamos ler daqui a pouquinho. Não é? Então olha que coisa maravilhosa. Parágrafo 4, 2.4. Movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, cremos e confessamos acerca de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi sobre esta rocha desta fé, foi sob a rocha desta fé, confessada por Pedro, que Cristo construiu a sua igreja. Se o magistério da nossa igreja vem nos ensinar que sobre esta rocha, que é Jesus mesmo, mas a rocha visível era Pedro, Jesus, que é Deus, constrói a sua igreja, como é que alguém vai ensinar que Jesus veio para o planeta e não fundou uma igreja? Não é? Não, ele construiu a sua igreja, ele fundou, ele começou a sua igreja. Louvado, bendito seja o Senhor por isso. E mais sobre essa historicidade, essa presença real de Cristo aqui na Terra, eu quero ler com vocês alguns parágrafos, né, do Concílio Vaticano II, eu tenho o meu compêndio aqui, né? Então eu quero ler algumas passagens junto com vocês. Então vamos pegar a encíclica Dei Verbum, né, no parágrafo 2. Então olha aqui, o magistério continua a nos ensinar, né, e diz assim, no capítulo 2. Aprove, quando ele fala sobre a revelação como tal, né, aprove a Deus em sua bondade e sabedoria. Olha como Deus é bom, como Deus é sábio. Então aprove a Deus em sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério da sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Sabe, está revelado em Jesus. Jesus nos falou qual é a vontade do Pai. É só você conhecer a Bíblia, o catecismo da igreja, né? Pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, o Verbo feito carne, e no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Vou repetir, hein? Aprove a Deus em sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, e no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Então, o que me liga de novo ao Pai, o que me liga de novo à Santíssima Trindade é Jesus. Jesus é o pontífice, né? Como que eu vou dizer para vocês? O pecado criou um abismo entre nós e Deus. Tem um abismo entre nós e Deus por causa do pecado.
não é? Então, o que acontece? Cristo é a ponte que une nossa infinita miséria com a infinita santidade de Deus. Então, olha só, deixa eu tentar explicar. Imagine assim, né? O homem e Deus, e aquele abismo do pecado. Então, o nosso infinito pecado e a infinita santidade de Deus. O que acontece? Quando Jesus vem, ele se coloca como uma ponte. Jesus é a ponte, Jesus é o pontífice, aquele que liga o homem pecador, infinitamente pecador, à infinita misericórdia de Deus. Jesus é a ponte, é o pontífice. Nós precisamos de Jesus. Amém? Nós precisamos de Jesus. Jesus é o pontífice. Ele é aquele que te liga ao Pai. Porque, por causa disso, Jesus é o único, né, intercessor. A igreja nos ensina que a Virgem Maria, que todos os outros participam dessa mediação de Jesus, participam dessa intercessão. Mas Jesus é o pontífice, o único que te liga. Se não fosse Jesus, não teríamos nenhuma outra forma de chegarmos a Deus. Amém? Então já chegamos aos nossos 20 minutos de aula e na nossa próxima aula continuaremos a estudar a encarnação do Verbo, a importância de tudo isso. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.